Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos começar agora os estudos da Lei Complementar 85 de 2023. Essa lei, ela cria a Guarda de Leopoldina. Então aqui nós vamos aprender um pouco sobre os requisitos de ingresso, vamos falar aqui um pouco sobre direitos, responsabilidades do Guarda de Leopoldina. Você que está chegando agora, muito obrigado aí, deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixa aqui no comentário se você está fazendo esse concurso, né? Se você também está estudando para outro concurso, vamos gravar esse áudio da lei para você. Aqui o canal tem várias legislações, Estatuto das Guardas, tem o ECA, Estatuto do Idoso, várias legislações, Constituição Federal, Direito Penal e tudo mais para o seu concurso aí. Bacana? Bora lá então, lembrando que aqui na descrição você encontra também o curso do Vale Concurso. Você que está estudando aí para Leopoldina, tem o curso do Vale Concurso que eu indico bastante. Inclusive sou professor neste curso aí, além de simulados, questões, material de estudo excelente para você estar focadaço aí nesse concurso. Bora lá. Lei Complementar 85 de 15 de junho de 2023 dispõe sobre a criação da Guarda de Leopoldina e da outras providências. Título 1. Da Guarda Civil Municipal de Leopoldina. Capítulo 1. Da destinação e missão. Artigo 1º. Fica criado a Guarda Civil Municipal de Leopoldina, órgão integrante da administração direta do Poder Executivo do município de Leopoldina, organizado com base na hierarquia e disciplina, vinculado ao chefe do gabinete do prefeito de Leopoldina, com finalidade de garantir a segurança aos órgãos, entidades e agentes, usuários, serviços e patrimônio do município de Leopoldina, além de exercer competências de trânsito que lhes forem conferidas, tendo como princípios norteadores de suas ações. Inciso 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 3. Patrulhamento preventivo. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. 5. Uso progressivo da força. 6. Respeito à justiça. 7. Respeito à coisa pública. Parágrafo único. Para atender o disposto no caput, ficam criados 20 cargos de provimento efetivo de Guarda Civil Municipal e um cargo de chefe da Guarda Civil Municipal, conforme anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os uniformes e o protocolo da Guarda Civil Municipal de Leopoldina serão disciplinados em regulamento próprio. Artigo 3º. A Guarda Civil Municipal de Leopoldina subordina-se diretamente ao gabinete do prefeito. Parágrafo único. Compete ao chefe da guarda dirigir o órgão nos aspectos técnico e operacional. Artigo 4º. É competência geral da guarda a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominicais. Artigo 5º. São competências específicas da Guarda respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Inciso 1. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município de Leopoldina. 2. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. 3. Atuar preventiva e permanentemente no território do município de Leopoldina para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a incolumidade pública. 5. Colaborar com a solução de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. 6. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual. 7. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município de Leopoldina, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. 8. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. 9. Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. 10.
Estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. 11. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município de Leopoldina. 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e o ordenamento urbano municipal. 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando necessário ou em situação de flagrante. 14. Conduzir a autoridade policial diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. 15. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos municipais, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades. E, por fim, 18. Executar ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo docente e discente das unidades de ensino municipal. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda poderá colaborar ou atuar com órgãos de segurança pública da União, do Estado ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Capítulo 2. Dos conceitos básicos. Artigo 6º. Supervisão é a atividade permanente desenvolvida em nome da autoridade competente, com o propósito de apurar e determinar o exato cumprimento de ordens e decisões. Artigo 7º. Hierarquia é a ordem e a subordinação dos cargos e funções que constituem a estrutura e carreira do guarda e que, conforme a ordem crescente de níveis, investe de autoridade o cargo mais elevado. Parágrafo 1º. A civilidade é parte integrante da educação dos servidores da guarda, competindo ao superior hierárquico tratar os subordinados de modo respeitoso e ao subordinado manter deferência para com seus superiores. Parágrafo 2º. A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio dos integrantes da guarda, objetivando o aperfeiçoamento das relações sociais entre eles. Artigo 8º. A hierarquia e a disciplina manifestam-se por meio do exato cumprimento dos deveres civis e funcionais em todos os níveis, escalões, cargos e funções e constituem a base institucional da Guarda. Parágrafo único. A disciplina do agente da Guarda é a exteriorização de seu comportamento ético e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos. Inciso 1. Pronta obediência às ordens legais. 2. Observância às prescrições legais e regulamentares. 3. Emprego de toda a capacidade em benefício de prestação de serviço. 4. Correção de atitudes. 5. Colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pela Guarda. 6. Respeito aos direitos humanos e sua promoção. Capítulo 3. Dos atributos. Artigo 9º. O servidor investido no cargo de Guarda Civil Municipal deverá exercitar diuturnamente, dentre outros, os seguintes atributos conforme definidos. Inciso 1. Responsabilidade. Faculdade de assumir e suportar as consequências das suas atitudes e decisões. 2. Disciplina. Disposição de proceder conforme normas, leis e padrões regulamentares. 3. Equilíbrio emocional. Capacidade de controlar suas próprias relações. 4. Dedicação. Disposição de realizar atividades com empenho. 5. Apresentação pessoal. Cuidados com o asseio e a apresentação do uniforme, além da exteriorização de atitudes e porte condizentes com sua função. 6. Pontualidade. Faculdade de chegar, partir
ou cumprir seus afazeres no tempo determinado. 7. Assiduidade. Qualidade de se fazer presente com regularidade e exatidão no lugar onde tem que desempenhar seus deveres e funções. 8. Cooperação. Disposição de contribuir espontaneamente para o trabalho de outras pessoas ou da equipe a que pertence. 9. Iniciativa. Capacidade para agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior. 10. Dinamismo. Capacidade de evidenciar disposição para o desempenho de atividades profissionais. 11. Probidade. Qualidade de proceder dentro dos padrões exigidos pela moral administrativa. 12. Objetividade. Facilidade de, na realização de uma atividade ou solução de um problema, ater-se exclusivamente ao objeto em questão, discernindo o fundamental do supérfluo. 13. Sociabilidade. Qualidade de praticar com naturalidade as regras de cortesia e civilidade nas diferentes situações em que se encontrar. 14. Método e organização. Qualidade de, na realização de uma atividade ou solução de um problema, proceder de forma ordenada ou dentro de um sistema, e de pôr em condições de funcionar ou serem utilizados de forma ordenada e eficiente os elementos de uma atividade ou empreendimento. 15. Capacidade de observação. Qualidade para assinalar sem retardo aspectos importantes de um problema ou questão. E 16. Facilidade de expressão. Facilidade para manifestar de forma clara, precisa e correta a expressão do pensamento. Parágrafo único. Os atributos enumerados neste artigo são essenciais ao exercício do cargo do guarda e serão levados em consideração no processo de avaliação de desempenho e capacitação. Título 2. Do Regime Funcional de Trabalho. Capítulo 1. Do Guarda Civil Municipal de Leopoldina. Artigo 10. Para efeitos desta lei, entende-se por servidor a pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública integrante da estrutura funcional da Guarda. Parágrafo único. Os cargos públicos previstos nesta lei são providos em caráter efetivo ou em comissão, criados de acordo com o previsto do anexo 1. Capítulo 2. Do ingresso. Seção 1. Das condições gerais. Artigo 11. O cargo público efetivo de Guarda Civil Municipal 1, integrante da estrutura funcional da Guarda, é acessível a todos os brasileiros natos ou naturalizados, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 1º. Ficam reservadas, no mínimo, 20% das vagas para candidatos do gênero feminino. Parágrafo 2º. O candidato ao cargo público efetivo da Guarda Civil 1, além dos requisitos constitucionais e legais pertinentes, deverá atender às seguintes exigências. Inciso 1. Possuir nacionalidade brasileira. 2. Estar no exercício dos direitos civis e políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais. 3. Gozar de boa saúde física e mental, não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício das atribuições do cargo. 4. Possuir nível médio de escolaridade. 5. Possuir idade mínima de 18 anos e altura mínima de 1,65 metros para o sexo masculino e 1,60 para o sexo feminino. Inciso 6. Não ser processado nem ter sofrido penalidade por prática de atos desabonadores para o exercício das atribuições do cargo. 7. Não registrar antecedentes criminais. 8. Possuir idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas pelos poderes judiciários federal e estadual. E 9. Ser aprovado em todas as fases do concurso público a que se candidatar, especialmente em processo de avaliação física e psicológica, bem como no curso de formação específico da Guarda. Seção 2. Do curso de formação. Artigo 12. O curso de formação constitui a etapa final do concurso público para a investidura no cargo de Guarda Civil Municipal e terá caráter eliminatório. Parágrafo 1º. O curso de formação será ministrado por profissional legalmente habilitado ou por órgão, entidade ou empresa contratada ou conveniada com a Prefeitura de Leopoldina, com duração de até 4 meses. Parágrafo 2º. Durante o período do curso de formação, o candidato receberá uma bolsa mensal
no valor equivalente a um salário mínimo de natureza indenizatória e sobre a qual não incidirão quaisquer descontos, à exceção dos dias de falta ao curso, que serão descontados na forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Durante o curso de formação, serão ministradas ao candidato as regras, rotinas, procedimentos, regulamentos e demais atividades inerentes à guarda e da entidade encarregada de aplicar o curso, se houver, destacadamente, os relativos à avaliação, horários, hierarquia, disciplina, direitos e obrigações, mediante a integral observância de seus códigos de ética e da disciplina. Parágrafo 4º. O candidato que, durante o curso de formação, tiver a sua conduta julgada inconveniente, inadequada ou incompatível com os critérios de planejamento e os regulamentos do sistema de ensino, será imediatamente reprovado e desligado do concurso. Parágrafo 5º. A critério do chefe da guarda e, na sua falta, do responsável pelo curso de formação, poderá ser dispensado, integral ou parcialmente, da frequência do curso de formação, motivadamente, o candidato que já o tiver cursado na condição de contratado da guarda. Parágrafo 6º. Reprovado no curso de formação, o candidato será reprovado no concurso público, não lhe assistindo nenhum direito de ingresso no cargo público efetivo da Guarda Civil Municipal. Parágrafo 7º. Da reprovação no curso de formação, cabe recurso motivado a ser impetrado no prazo de 3 dias úteis da publicação do resultado, protocolizado no setor de protocolo da Prefeitura de Leopoldina. Artigo 13. O provimento dos cargos far-se-á mediante portaria do prefeito de Leopoldina. Parágrafo único. É de competência do chefe da guarda a expedição dos atos de efeito individual dos titulares da cargo de guarda civil, exceto os de nomeação e exoneração. Artigo 14. A investidura no cargo público ocorrerá com a posse e se consumará com a entrada em exercício. Artigo 15. São formas de provimento dos cargos públicos do quadro de pessoal da guarda. Inciso 1, nomeação. 2, reversão. 3, reintegração. 4, recondução. E 5, aproveitamento. Capítulo 5. Do regime de trabalho e outras providências. Seção 1. Da jornada. Artigo 16. A jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos integrantes da carreira da guarda é de 40 horas semanais e poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana e feriados, de acordo com a especificidade das atividades desenvolvidas. Parágrafo 1º. Atendido o interesse público devidamente justificado, o chefe da guarda poderá admitir as seguintes jornadas especiais de trabalho do Guarda Civil Municipal. Inciso 1. Jornada de 12 por 24. Jornada de 12 horas diárias de trabalho por 24 horas de folga ou descanso, hipótese em que as 12 horas de efetivação no trabalho serão consideradas horas normais, não sofrendo incidência de adicional extraordinário. Inciso 2. Jornada parcial. Jornada cuja duração não exceda 30 horas semanais, vedadas as horas extras e obedecidos os seguintes requisitos. A linha A. Durante a semana, a jornada poderá ser fixada em qualquer período, desde que não exceda o limite de 8 horas diárias. A linha B. A remuneração do guarda, sujeito à jornada parcial, será proporcional à jornada trabalhada, não podendo ser inferior à remuneração hora do servidor paradigma que esteja trabalhando em tempo integral na mesma função. E inciso 3. Jornada reduzida. Jornada cuja duração seja superior a 30 horas e inferior a 40 horas semanais, obedecidas as seguintes disposições. A linha A. O horário de trabalho deve ser pré-estabelecido em ato específico, devidamente publicado. A linha B. A remuneração do guarda, sob jornada reduzida, será proporcional à jornada trabalhada, não podendo ser inferior à remuneração hora do servidor paradigma, que esteja trabalhando em tempo integral na mesma função. Parágrafo 2º. Na mesma jornada especial estabelecida no inciso 1 do parágrafo 1º, não serão consideradas para incidência de adicional extraordinário as horas trabalhadas além das 40 horas semanais, desde que o excesso seja compensado na semana seguinte. Parágrafo 3º. A jornada especial de trabalho do guarda poderá ser temporária, revertida a qualquer tempo para a jornada regular, estabelecida no caput deste artigo,
ou variar dentre as hipóteses do parágrafo 1º. Contudo, uma vez estabelecida uma jornada especial, esta deverá ter duração mensal, iniciando sempre no primeiro dia de um mês e terminando no último dia do mesmo ou mês seguinte, de forma a facilitar a apuração da jornada e da remuneração. Seção 2. Do adicional pelo exercício de atividade de risco. Artigo 17. O Guarda Civil Municipal faz jus a uma parcela mensal denominada adicional pelo exercício de atividades de risco, calculado sobre o vencimento base à razão de 10%. Parágrafo único. É vedado o pagamento simultâneo do adicional pelo exercício de atividades de risco e da gratificação pelo exercício de atividades insalubres, sendo facultado ao servidor optar pela vantagem pecuniária que lhe convier, caso ambas lhe sejam devidas. Capítulo 6. Da carreira. Artigo 18. Os ocupantes do cargo público efetivo da Guarda integram o plano de carreira dos servidores públicos de Leopoldina, estabelecido no anexo 3. Artigo 19. As atribuições e as áreas de atuação do Guarda Civil Municipal são as previstas nesta lei, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas em regramento próprio. Artigo 20. O vencimento base, atribuído aos ocupantes dos cargos públicos de Guarda Civil Municipal, são os previstos no anexo 3. Artigo 21. Ao ocupante do cargo público de provimento efetivo de Guarda Civil Municipal é proibida a greve. Artigo 22. A Guarda oferecerá cursos na sua área de atuação com o propósito de manter seus integrantes capacitados e atualizados para o desempenho de suas atividades, de participação facultativa ou obrigatória, conforme a natureza do curso. Título 3. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Da ética. Artigo 23. A honra, o sentimento do dever e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante da Guarda, o qual deve observar, além dos demais preceitos desta lei, os seguintes princípios de ética. Inciso 1. Respeitar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional. 2. Respeitar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couber em decorrência do cargo. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil. 5. Cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes. 6. Ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos que lhe couber avaliar. 7. Zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros em prol do cumprimento das atribuições em comum. 8. Praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. 9. Ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas de boa educação. 10. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de assuntos internos da Guarda ou matéria sigilosa. 11. Cumprir seus deveres de cidadão. 12. Respeitar as autoridades civis e militares. 13. Garantir assistência moral e material à família ou contribuir para ela. 14. Preservar e praticar, mesmo fora do serviço, ou quando já na inatividade remunerada, os preceitos da ética da Guarda. 15. Exercitar a proatividade no desempenho profissional. 16. Abster-se de fazer uso do posto para obter facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros. 17. Abster-se do uso das designações, a linha A, em atividades liberais, comerciais ou industriais. B. Para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais. C. No exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada. A linha D. Em atividades religiosas. A linha E. Em circunstâncias prejudiciais à imagem da Guarda. Parágrafo único. Os princípios éticos orientarão a conduta do Guarda Civil Municipal e as ações da chefia imediata para adequá-las às exigências da instituição, dando-se sempre, entre essas ações, preferência àquelas de cunho educacional. Capítulo 2. Das ações disciplinares. Artigo 24.
As ações disciplinares relativas aos integrantes da Guarda serão desenvolvidas pela sua chefia, a qual compete a orientação geral, mediante instruções e atos normativos, bem como a coordenação e a execução de todas as atividades relativas à disciplina dos servidores públicos da Guarda. Artigo 25. A chefia da Guarda serão encaminhadas as comunicações relativas às faltas disciplinares de seus integrantes, cabendo-lhe a iniciativa do procedimento na forma prevista nesta lei. Capítulo 3. Dos deveres. Artigo 26. São deveres dos integrantes da Guarda, além da observância aos princípios e garantias estabelecidos nos demais dispositivos desta lei. Inciso 1. Observar e cumprir as leis, regulamentos, instruções e as ordens vigentes. 2. Manter assiduidade e pontualidade no serviço. 3. Trajar o uniforme completo e usar corretamente os equipamentos e acessórios sob sua responsabilidade, zelando pela sua correta apresentação pessoal em público. 4. Desempenhar com zelo e presteza as atribuições do cargo ou função. 5. Participar de atividades de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sempre que for determinado, e transmitir aos seus colegas informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela administração municipal. 6. Cumprir fielmente as ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais. 7. Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas. 8. Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua disposição. 9. Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial. 10. Zelar pela guarda, economia e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho e do patrimônio público. 11. Propor à chefia imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos. 12. Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletivo. 13. Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas. 14. Manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da administração municipal. 15. Atender às requisições para a defesa do patrimônio público, bem como às solicitações do chefe da Guarda e dos demais órgãos da administração municipal. 16. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades ou ilegalidades de que tiver conhecimento em razão do cargo, da função ou do serviço. 17. Ser leal às instituições a que servir. E 18. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da administração pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. E, por fim, 19. Tratar com zelo e urbanidade o cidadão. Capítulo 4. Das infrações disciplinares. Artigo 27. Entende-se como infração à disciplina qualquer ofensa aos princípios éticos e aos deveres do Guarda Civil Municipal, estabelecidos neste regulamento e na legislação pertinente. Artigo 28. Constituem infrações à disciplina, entre outras hipóteses, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis à espécie. Inciso 1. Toda a ação ou omissão não especificada nesta lei e ou tipificadas como crime nas leis penais, praticadas contra a linha a bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais, os símbolos estadual e municipal e as instituições nacionais, estaduais e municipais. A linha B, a honra, o decoro da classe, os preceitos sociais e as normas da moral. A linha C, os preceitos de subordinação, regras, normas e ordens de serviço estabelecidas nas leis, regulamentos ou prescritos por autoridade competente. Inciso 2. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina, tais como as abaixo especificadas, entre outras passíveis de sanção disciplinar. A linha A,
chegar atrasado a qualquer ato do serviço ou chamada, sem motivo justificável. B. Omitir, em qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. A linha C. Atribuir a outro servidor atividades estranhas ao cargo ou função que ocupa. A linha D. Deixar de comparecer a qualquer ato de serviço sem causa justificada. A linha E. Usar durante o serviço armamento, munição ou equipamento não autorizado. A linha F. Executar ou determinar manobras perigosas com a viatura da guarda. A linha G. Utilizar pessoal ou recursos materiais da instituição em serviço ou atividades particulares. A linha H. Suprimir sua identificação no uniforme ou se utilizar de meios para dificultá-la. A linha I. Tratar as pessoas com falta de zelo e urbanidade. J. Praticar a usura em qualquer de suas formas. A linha K. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, pendentes de parentes até o segundo grau, cônjuge ou companheiro. A linha L. Exercer durante o horário de serviço atividade a ele estranha, negligenciando o serviço ou prejudicando seu bom desempenho. A linha M. Sobrepor ao uniforme peças ou acessórios não previstos nas normas da guarda. N. Deixar de preservar local de crime. O. Opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço. A linha P. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever. A linha Q. Proceder de forma decidiosa durante o cumprimento de suas atividades ou desempenhar inadequadamente suas funções de forma intencional. R. Ausentar-se do serviço para o qual se encontrar escalado ou dos setores onde estiver prestando expediente sem prévia autorização da chefia imediata. A linha S. Retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição ou do local onde estiver prestando serviço. A linha T. Disparar arma de fogo desnecessariamente. A linha U. Praticar violência contra a pessoa em serviço ou fora dele. A linha V. Ofender a dignidade ou decoro de colega, subordinado, superior ou particular, bem como propalar tais ofensas. X. Fazer uso de bebida alcoólica durante o serviço ou uniformizado. Y. Violar local de crime. E Z. Valer-se ou fazer uso do cargo para praticar assédio sexual ou moral. A linha AA. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da guarda em função subordinada que agir em cumprimento de sua ordem. A linha AB. Retirar ou tentar retirar de local sob a administração da guarda objeto ou viatura sem ordem dos respectivos responsáveis. A linha AC. Participar de movimentos de natureza reivindicatória ou de movimento grevista. AD. Praticar ato contra a expressa disposição de lei ou deixar de praticá-lo em descumprimento de dever funcional em benefício próprio ou alheio. AE. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade ou afinidade até o segundo grau. A linha AF. Exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função, em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relação com o poder público municipal. AG. Fazer contratos com o poder público municipal por si ou como representante de outrem. A linha AH. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. AI. Recusar fé a documento público. AJ. Faltar com a verdade. A linha AK. Envolver-se, ainda que de folga, em situações que comprometam a imagem, o nome e o prestígio da guarda. AL. Deixar de observar a lei em prejuízo alheio ou da administração pública. A linha AM. Atribuir à pessoa estranha à guarda, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que seja de responsabilidade sua ou de subordinado. AN. Receber comissão ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. AO. Exercer mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas com atividades ilegais ou que atentem contra o decoro e a moral. Artigo 29.
A instauração de processo judicial não impede a imposição imediata na esfera administrativa de penalidade cabível pela transgressão disciplinar residual ou subjacente no mesmo fato. Artigo 30. O julgamento das transgressões deve ser precedido de exame que considere, inciso 1, os antecedentes do transgressor. 2. As causas que a determinaram. 3. A natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram. 4. As consequências que dela possam advir. Capítulo 5. Da responsabilidade. Artigo 31. O integrante da guarda é responsável civil, penal e administrativamente pelo prejuízo a que der causa contra a fazenda pública ou contra terceiros. Parágrafo único. A responsabilidade pessoal decorre de ação ou omissão dolosa ou culposa. Artigo 32. No caso de indenização à fazenda pública por prejuízo causado por ação ou omissão dolosa, o integrante da guarda será obrigado a restituir de uma só vez o valor correspondente. Parágrafo único. A indenização à fazenda pública, para prejuízo causado da modalidade culposa, será descontada em parcelas mensais não excedentes a 10% da parte do provento ou da remuneração, líquidos em valores atualizados. Artigo 33. A responsabilidade administrativa não exime o integrante da guarda da responsabilidade civil ou penal, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, judicialmente o exime da pena disciplinar cabível. Parágrafo único. A responsabilidade patrimonial e administrativa do integrante da guarda será afastada no caso de absolvição criminal, que der como provada a inexistência do fato ou sua autoria. Artigo 34. Tratando-se de dano causado a terceiros, a Fazenda Pública promoverá ação regressiva contra o integrante da guarda na forma prevista em lei, nos casos em que este agir com dolo ou culpa. Parágrafo único. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e, contra eles, será executada até o limite da herança recebida, na forma da legislação civil. Capítulo 6. Das penas disciplinares e da sua aplicação. Seção 1. Das penalidades disciplinares. Artigo 35. São penalidades disciplinares em ordem de gravidade crescente. Inciso 1, advertência. 2, repreensão. 3, suspensão até 90 dias consecutivos. 4, destituição de cargo e comissão ou de função pública. E 5, demissão. Parágrafo único. Conforme a hipótese, o integrante da guarda que sofrer punição disciplinar poderá ser submetido a programa reeducativo. Seção 2. Da aplicação das penalidades. Artigo 36. Na aplicação das penalidades, deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público e para a guarda, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 37. Não haverá aplicação de penalidade disciplinar quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Parágrafo único. São consideradas causas de justificação. Inciso 1. Ter havido motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. 2. Ter sido cometida a transgressão, a linha A, na prática de ação meritória, em estado de necessidade, no interesse do serviço ou da segurança pública. B. Em legítima defesa própria ou de terceiro. A linha C. Em obediência à ordem superior, desde que não manifestamente ilegal. Artigo 38. São consideradas circunstâncias atenuantes. Inciso 1. Relevância dos serviços prestados. 2. Ter o agente confessado a autoria de infração ignorada ou imputada a outrem. 3. Ter sido cometida a infração, a linha A, para evitar mal maior. B. Em defesa própria de seus direitos ou de terceiros, desde que não constitua causa de justificação. E a linha C, por motivo de relevante valor social. Artigo 39. São consideradas circunstâncias agravantes. Inciso 1. Prática simulada ou conexão de duas ou mais infrações. 2. Cometimento de transgressões. 3. Conluio de duas ou mais pessoas. 4. Reincidência da transgressão, a linha A, durante a execução de serviço ou uniformizado. B. Em presença de subordinado, a linha C, com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. D.
com premeditação. A linha E, em presença de público ou de seus pares. F, com induzimento de outrem a coautoria. E a linha G, utilizando qualquer equipamento ou veículo da guarda. Artigo 40. A advertência é a admoestação verbal ou escrita feita ao guarda civil municipal transgressor, conforme a hipótese aplicável de modo privado ou ostensivo. Artigo 41. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de descumprimento de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave conforme a hipótese. Artigo 42. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência específica das faltas punidas com repreensão, bem como nos casos de violação das proibições que não constituam infração sujeito à penalidade de demissão ou rescisão de contrato, e não poderá exceder a 90 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias consecutivos o integrante da guarda que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada por autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Será punido com suspensão de 15 dias consecutivos o integrante da guarda que, injustificadamente, deixar de comparecer quando comprovadamente convocado para prestar depoimento ou declaração perante ao chefe da guarda ou perante quem presidir, na forma desta lei, a sindicância ou processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser substituída por multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, na proporção de tantos dias multa, quantos forem os dias de suspensão, ficando o integrante da guarda obrigado a permanecer no serviço para o qual se encontrar escalado. Artigo 43. As penalidades previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 35 desta lei terão seu registro cancelado na ficha individual de registro do Guarda Civil Municipal após o decurso de 5 anos de exercício, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 1º. O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos. Parágrafo 2º. O integrante da guarda não será considerado reincidente para quaisquer efeitos disciplinares, após o decurso do prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 44. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Prática de crime contra a administração pública em geral. 2. Abandono de cargo ou função. 3. Decídia no desempenho de cargo ou função. 4. Ato de improbidade. 5. Incontinência, má conduta ou mau procedimento. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo se em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever, nos casos previstos em lei. 8. Crimes contra a dignidade sexual e contra menores e adolescentes. 9. Aplicação irregular de dinheiro público. 10. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo ou função para lograr proveito próprio ou alheio. 11. Lesão ao erário. 12. Ofensa ao patrimônio público. 13. Corrupção. 14. Concussão. E 15. Acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública, desde que provada a má-fé do servidor. Parágrafo único. As infrações previstas no artigo 28 desta lei, além dos atos que resultarem em violação aos demais dispositivos desta lei, também poderão ser punidos com pena de demissão, caso sejam consideradas como infrações graves. Artigo 45. Além dos casos enumerados no artigo anterior, é causa de demissão a sentença criminal transitada em julgado que condenar o integrante da guarda a mais de 2 anos de reclusão. Artigo 46. A destituição de cargo em comissão ou função pública será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Parágrafo 1º. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos da lei será convertida em destituição de cargo em comissão ou de função pública. Parágrafo 2º. O integrante da guarda detentor de cargo público efetivo, a aplicação da penalidade de destituição do cargo em comissão ou de função pública não impedirá a aplicação das penalidades de suspensão ou demissão. Artigo 47.
A demissão ou a destituição de cargo em comissão ou função pública, nos casos dos incisos 4, 9, 11, 12, 13 e 14 do artigo 44 desta lei, implicará no ressarcimento ao erário municipal sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 48. A demissão para o detentor de cargo em provimento efetivo ou a destituição de cargo em comissão ou de função pública para o não detentor de cargo em provimento efetivo incompatibilizam o ex-agente da guarda para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Artigo 49. Considera-se decidiosa a conduta reveladora de negligência no desempenho das atribuições e a transgressão habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade. Artigo 50. Configura abandono de cargo a ausência intencional do integrante da guarda ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar instaurado para a apuração do abandono de cargo, no qual serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, será sempre precedido da publicação no Diário Oficial do município ou em veículo de imprensa de circulação local de edital de convocação do integrante da guarda, para comparecer ao órgão em que estiver lotado.